Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus para essa quarta-feira, dia 26. E hoje o Evangelho é de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 40. Uma mensagem extremamente curta, mas significativa, como sempre, para a nossa vida. Não deixa de dar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com a sua comunidade. Vamos então fazer agora a meditação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, essa passagem em Marcos nos convida a refletir sobre as nossas fronteiras espirituais e perceber que a ação de Deus vai além dos limites e dos nossos... na realidade, vai além da nossa identidade grupal, se a gente pode dizer assim. Os discípulos pertenciam a um grupo, seguidores de Jesus. Existiam outras pessoas também agindo em nome de Cristo, usando o nome de Cristo para expulsar demônios. Portanto, não pertence exatamente ao mesmo grupo que eles. E aqui, então, nós temos uma identidade grupal diferente. Ele não é dos nossos, ou não nos segue, entre aspas, porque é uma reclamação aqui do evangelista João. Claro, ele não é dos nossos significa também um sectarismo. Hein? Os discípulos eram sectários, uma mentalidade sectarista e perigosa. E é a queixa dele. Nós o proibimos porque ele não nos segue, entre aspas. Como assim? João, ele quer proibir as outras pessoas que estão fazendo bem, usando o nome de Jesus para expulsar demônios, fazer o bem em nome de Cristo, e não pode porque não pertence ao grupo. Veja bem. Então, o perigo verdadeiramente está aqui, pois a obra de Deus, ela não tem relação diretamente com adesão a grupos ou instituições ou métodos específicos que se usa pelo mundo afora para evangelizar, ou, enfim, para curar, para divulgar a palavra de Deus. A autoridade espiritual não depende de pertencimentos humanos a determinados grupos, seitas. Não importa, isso não é verdade. Até porque o Espírito vai muito além disso. Versículo 39. O que Jesus respondeu a esse sectarismo? Entre aspas, não o proibais. Ou seja, é um convite à humildade aqui. Pois Deus ele não está preso às nossas estruturas, em hipótese nenhuma, e o Espírito sopra onde quer. Jesus falou isso. Lá em João 3:8. Quer dizer, o Espírito ele não fica preso às nossas fronteiras, aos nossos esquemas institucionais, aos nossos esquemas mentais, aos nossos métodos, como se fosse o único que é o mais importante, que é o que vai dar frutos, que é o que vai mudar, transformar a realidade. Não é verdade. Existem outros métodos usados por outros grupos, por outras pessoas, que também, com a ação de Deus e a graça de Deus, podem dar frutos perfeitamente bem. A ação de Deus ela pode conter outras expressões de fé, inclusive. Então, aqui existe um critério, a gente tem que perceber, o critério da frutividade, o critério do fruto. Versículo 39, entre aspas. Ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Deixa, fecha aspas. Deixa como está. Eles estão usando o meu nome fazendo bem. Deixa seguir. Interessante como Jesus aí, então, dá uma orientação, né? Se alguém age em nome dele e está produzindo frutos, expulsando demônios, isso é sinal de autenticidade e não deve ser parado. O foco não está no resultado em si mesmo, está na expressão do amor, né? Então, no resultado do amor, e não em aprovações humanas. A aprovação humana ela pode existir ou não existir, pode até ter perseguição, né? Que às vezes não há aprovação humana. Mas o resultado do amor está lá. Portanto, é uma questão importante. Será que a nossa comunidade prioriza mais a conformidade a regras? Ou será que a gente valoriza mais a transformação de vida que está acontecendo? A gente tem que se perguntar, na verdade, qual é o nosso critério. E Jesus também ele diz assim, uma questão que ele ensina muito importante hoje, que é a questão da unidade, apesar da diversidade. Unidade na diversidade. Entre aspas, quem não é contra nós é a nosso favor, fecha aspas. Isso não é uniformidade, ele está reconhecendo que as coisas são diferentes, os grupos são diferentes. Mas a verdadeira unidade nasce do propósito comum. São diferentes? Sim, mas o propósito é o mesmo. O propósito é comum, servir o próximo.
Então, isso não é relativizar a verdade também, porque a verdade não pode ser relativizada, a gente sabe muito bem. Mas é discernir que o bem, mesmo feito por mãos desconhecidas, está construindo o reino de Deus também. Portanto, a graça de Deus não cabe em nossos esquemas. A graça de Deus vai muito além dos nossos esquemas, de nossas compreensões subjetivas, dos nossos grupos pessoais, vai muito além. Temos que aplicar isso para a nossa vida, pois a gente tem que combater esse espírito sectário, infelizmente, que nos contamina. Não existe o nós e o eles. Não, Jesus não quer isso. Nós devemos entender que Deus ele quer que a gente compreenda numa dimensão de unidade, né, que os outros, apesar de diferentes de nós, também fazem coisas boas. Então há grupos e pessoas que talvez a gente até despreza. Isso está certo? Ficar desprezando as pessoas porque não pertencem ao nosso grupo? Mesmo que faça o bem e a gente ainda, né, despreza. Está certo isso? Tem que pensar o que Jesus está querendo dizer. A gente tem que celebrar os frutos, a graça acontecendo em outras realidades, em outras religiões, em outras culturas, etc. Reconhecer que a ação de Deus está lá. Independente de ser do nosso grupo ou não, cristão como a gente ou não, mas estão fazendo bem também. Então, o que importa é Cristo ser glorificado, não importa qual a mão que está fazendo isso, né? Existem mãos diferentes das nossas. Vamos pensar nessa realidade, então, pedir a bênção de Deus para hoje. Não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.